Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês, cumprindo o que eu tinha prometido, esse mapa para facilitar a localização dos arquivos que a gente costumeiramente usa no nosso dia a dia. Aquele modelo de fluxos, pastas e subpastas, realmente estava prejudicando um pouco, né, a localização do arquivo adequado e por conta disso resolvi trazer essa ideia de colocar tudo no mapa mental. Então, vou apresentar como é que a gente vai utilizar esse mapa e até mesmo analisando os casos concretos. Então, ao clicar no link que eu encaminhei, vocês vão abrir esse mapa. Ele é tudo online. Então, esse caso aqui é de investigação policial e até agora também já fiz o de execução de pena. O próximo passo é de fazer de ações penais. Bom, então em relação à investigação policial, o mapa ele é simples, né? Um mapa de investigação policial ele se divide basicamente em duas hipóteses, ou é o inquérito policial ou é um termo circunstanciado para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, com a pena máxima igual ou inferior a 2 anos, além das contravenções penais. A grande o grande acervo, né, de peças diz respeito aos inquéritos policiais. Aqui eu dividi basicamente em duas hipóteses. Uma primeira de insuficiência das investigações, que é basicamente a gestão de inquéritos policiais que a gente acaba fazendo, ou quando o inquérito policial já está concluído. A investigação já tem elementos suficientes para a gente fazer uma análise mais detida. E dentro de cada uma dessas duas hipóteses tem as subdivisões. No caso da insuficiência de investigações, a gente vai se deparar com inquéritos policiais sem relatórios e com aqueles inquéritos que já têm relatório, mas mesmo assim a gente entende que é necessária alguma diligência específica, ou a gente já pediu uma diligência específica e precisa reiterar essa diligência. E no caso do inquérito policial já relatado, já concluído, tem possibilidade de fazer a denúncia, possibilidade de fazer o arquivamento. Atualmente, né, depois do pacote anticrime, tem a possibilidade de propor um acordo de não persecução penal. E também tem outras situações, né, que a gente se depara no dia a dia, como, por exemplo, pedir a designação pelo juízo de audiência do artigo 16, né, para retratação em casos de violência doméstica familiar em crimes condicionados à representação. Também é possível alegar incompetência do juízo, enfim, tem várias hipóteses. Então, nesse mapa mental, a gente, numa situação como essa, a gente pode enfrentar diversos fatores. Então, depois de analisar o respectivo processo, eu vou só fazer uma simulação. Esse aqui é o CEU, né, não é o ProJude, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, a gente analisa o procedimento, identifica qual que é a peça que a gente precisa e aqui, por exemplo, a gente já consegue fazer a análise, né? Eu sei que os inquéritos policiais não ficam no CEU, mas eu quis abrir ele pelo fato de não ter nenhum processo e não expor, né, nenhum caso que esteja em trâmite conosco. Mas a gente, depois de analisar o caso, por exemplo, o inquérito policial, a gente verifica que não está relatado, as investigações também não são suficientes para a gente fazer a formação do opinião delicti, então a gente entende que precisa dar prazo para o delegado concluir as investigações. Então, aqui nessas setas é que se encontram os links para as peças. Então, nesse caso específico, a gente está com uma situação em que a gente percebe que é caso de dar prazo para o delegado concluir a investigação. Então, basta clicar aqui nesse link que ele já abre esta página. Essa página é apenas para a gente fazer uma cópia do arquivo original. Por que isso? Porque o arquivo original não vai ser alterado com a manifestação que forem fazer. Então, essa é uma forma de resguardar o próprio modelo principal para que as alterações, né, que forem sendo feitas por cada um não atinja aquele arquivo principal. E também, por outro lado, quando eu fizer uma mudança no arquivo principal, essa mudança já passa a valer para todos os modelos posteriores.
Então a gente simplesmente clica aqui, faz uma cópia e aqui já está o arquivo no Google Docs pronto para ser editado. Então nesse próprio arquivo que abrir, já pode fazer a manifestação. Nesse caso, trocar as palavras que precisam ser ajustadas, né, ao caso concreto, lógico, sempre observando as peculiaridades de cada caso, fazer um estudo bem minucioso de cada procedimento e depois fazer um modelo, a peça adequada para aquela situação. Então aqui está o modelinho, finalizado o modelo, então fez toda a análise, entendeu que está ok. Aqui basta tirar essa parte de cópia, colocar o número dos autos, vamos supor aqui um número qualquer. Colocar um número qualquer aqui. Concessão de prazo para conclusão. E aqui a gente vai salvar esse arquivo, que agora já ficou renomeado, a gente vai salvar naquela pasta de minutas enviadas, para que eu possa posteriormente corrigir. Então, escolhe essa pasta de minutas enviadas e move o arquivo para cá. Moveu, pronto, já está naquela pasta para ser corrigido. E aí aqui naquela planilha que a gente tem, só atualizar a situação do procedimento para que eu possa corrigir. Então, se foi, por exemplo, um procedimento qualquer, ele sai aqui de em análise para minuta enviada. Esse outro trecho aqui, né, fazendo parênteses, criação de modelos, é para quando vocês não encontrarem um modelo específico. Então vocês criam um modelo do zero e colocam criação de modelo, porque com isso eu vou saber que eu preciso criar um modelo específico para a situação que foi enfrentada de forma inédita, né, por quem estiver fazendo a peça. Mas evidentemente que nesse caso é só colocar o número desse caso que a gente analisou, quem minutou, no caso foi eu, e aqui muito importante também, a gente pode fazer o link da peça, né? Então clica aqui em compartilhar, localiza, copia o link da peça e depois pode colar aqui no link para que fique mais fácil de todos encontrarem essa peça. E tá finalizado. Mas dando continuidade, né? Esse não é a única peça, então para cada link desse aqui é uma peça diferente. Tem casos em que a gente não consegue colocar todas as possibilidades no único modelo, que é, por exemplo, um caso aqui de arquivamento, né? São várias hipóteses, então quando vocês clicarem aqui no link de arquivamento, vai ter que fazer novamente uma cópia, né? Porque para não alterar o modelo original, igual já expliquei anteriormente. Aqui tem o arquivo que já pode ser editado e renomeado, e depois salvo e na pasta adequada. Mas aqui, por exemplo, nesse caso de arquivamento, vocês vão perceber que tem um link dentro da própria peça. E esse link também ele é passível de ser aberto. Então aqui clicando, e aí vocês vão perceber que nesse caso não é uma cópia do modelo, é o próprio modelo em si. Esse aqui eu coloquei o nome de filiais, que são aquelas possibilidades do arquivamento. Nesse caso é importante, eu acho interessante, se nortear pelo índice. Então tem várias hipóteses aqui de arquivamento e a gente pode, por exemplo, clicar aqui com a promoção de arquivamento, juizado especial, fase de interesse de agir pelo adimplemento substancial da transação. Pode clicar nesse modelo, ele já abre o modelo aqui. Então esse aqui é simplesmente para copiar e colar para dentro daquele modelo que está sendo editado. Então copia aqui a parte que quer, Ctrl C, vem aqui no modelo que está sendo editado, Ctrl V e termina de fazer a peça. E novamente, terminou de fazer a peça, troca o número do arquivo, ele salva automático e depois transfere lá para dentro da pasta de minutas enviadas. Salvou,
Ok, fechou. Atualiza a planilha com essa nova situação do modelo, minuta enviada e aguarda a correção. Depois de corrigido, né, vocês já perceberam que eu estou salvando todas as peças corrigidas aqui. E aí, como eu salvo até o próprio link, vocês clicando aqui vão poder ver como é que ficou a versão final já corrigida. Então, essa sistemática visa a facilitar a localização dos modelos, a edição das peças, o próprio feedback, né, depois de terminarem a conclusão de cada minuta, também verem como é que fica a versão final. Então, para esses casos de inquérito policial, basicamente todas as possibilidades já estão abarcadas aqui. É óbvio que essa sistemática está em constante aperfeiçoamento. Também tem uma situação bem interessante aqui, que nesse próprio mapa eu coloquei uma pasta aqui de enviar sugestões de modelos. Então, se por exemplo vocês perceberam que aqui nesse rol não tem uma manifestação ou um modelo que vocês entendem adequado, podem clicar aqui nessa seta que ele vai abrir uma pasta do Google Drive. E aqui vocês podem salvar, arrastar os modelos, salvar os modelos aqui. E aí eu vou de tempos em tempos analisar essa pasta e converter as peças que estiverem salvas aqui em modelo, encaixando nas situações aqui elencadas. E então esse é o caso de investigação policial. A ação penal ainda estou fazendo, como eu já expliquei. Tem uma situação aqui também de execução de pena. Esse caso é um pouco mais simples, porque a gente já tem, né, num único arquivo basicamente todas as possibilidades, né, mais comuns numa execução de pena, que é aquela mesma situação. Então, clicou naquele link, ele abre uma cópia que você pode editar, colocar o número dos autos, renomear, e aqui está o arquivo para ser editado. E aí as possibilidades também, novamente, pode abrir um arquivo com as opções mais ampliadas. Esse arquivo aqui, como ele não é uma cópia, né, igual vocês vão ver, ele vai ficar sempre com essa edição, com essa anotação, você está sugerindo, ou seja, você não está editando esse arquivo específico, você só está sugerindo. Então, mesmo que você queira, você não consegue alterar esse arquivo, né? Tudo que você fizer aqui vai ficar só como sugestão, para eu avaliar ou não. Então, esse arquivo aqui é para mera consulta, esse aqui é para mera fazer um copia e cola. Então, aqui você está com essa situação, faz um copia e cola e traslada para dentro desse arquivo que é este sim editável, tá? Então, lembrar sempre de conferir o tamanho da letra, né? Com o tempo eu vou padronizando eles, mas por enquanto, como vieram de várias fontes, a gente não tem uma padronização no tamanho nem na fonte. Mas o ideal é colocar tudo no mesmo tamanho. Aqui pode usar, por exemplo, Times New Roman, tamanho 12, aí fica tudo igual, né? Espaçamento 2, mas o importante é que fique uniforme a peça. Novamente, já está alterado o nome, basta salvar lá naquela pasta de minutas enviadas, que aí depois, quando eu for corrigir, eu faço a atualização e os arquivos vão estar todos salvos aqui para eu poder fazer a correção deles. Tá, então essa basicamente é a ferramenta. Lembrando que também na execução de pena tem essa possibilidade de enviar sugestões de modelos para a execução de pena. E tudo isso é com esse intuito de transformar no ciclo virtuoso, né? Vocês conseguirem extrair os modelos de uma fonte confiável, uma fonte adequada para o nosso estilo e também, né, terem o feedback do que foi corrigido, poderem propor soluções, propor novos modelos para a gente poder prestar de toda forma um melhor serviço, um serviço mais ágil para a sociedade, principalmente nos feitos que a gente atua. Com o tempo eu vou criando cada vez mais modelos, cada vez mais mapas mentais com esses links. E o ideal é
colocar esses links nos favoritos. Aqui no meu caso, por exemplo, dentro de uma pasta judicial tem essa planilha que a gente usa diariamente, esse site de minutas enviadas, Projudice, eu, PJE e também esses mapas mentais que eu acabei de mencionar. Tá bom? A ideia é essa. Qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição, e nossa ideia realmente é propiciar ferramentas, mecanismos para a gente conseguir fazer a nossa atuação de forma mais rápida, séria e eficiente.